dias, eu sou Bianca Castanheira e sejam bem-vindos ao Ateliê Toca da Onça. O vídeo de hoje, vocês vão aprender essa linda máquina de costura. Perfeita para vocês decorarem seu cantinho de costura, seu quartinho, seu ateliê. Ela vai ficar muito fofa, então não jogue fora sua caixa de sabão em pó. Vamos reaproveitar, reciclar para fazer essa linda decoração. Então vamos para um do lixo ao luxo? Bom, pessoal, essa é a maquininha de costura que nós vamos aprender no tutorial de hoje. Do lixo ao luxo, nós vamos reaproveitar a caixa de sabão em pó. Ela fica bem bonita, ótima para decorar. Essa daqui, eu guardei aqui para mostrar para vocês, foi a minha primeira máquina de costura. Eu fiz quando eu tinha 13 anos, então ela nem tá tão bonitinha mais, porque já faz bastante tempo que eu fiz ela, tudo. Mas eu acabei guardando por questões sentimentais, né? Inclusive eu fiz ela, eu inventei, né, essa máquina de costura feita com a caixa de sabão em pó reciclada, justamente para decorar o nosso quartinho de costura, que na época era em casa, tudo. Então eu vi aquela caixa de sabão em pó e eu tive um insight, né, eu tive a vontade de fazer, de inventar, de criar alguma coisa diferente. Então eu guardei até ela nem tá tão bonita mais, mas eu deixei ela aqui pra mostrar pra vocês. Foi minha primeira máquina de costura, tá até velhinha. Se vocês também quiserem saber um pouco da nossa história, saber como tudo começou, deixa aqui nos comentários pra gente tá sabendo que vocês querem esse tipo de conteúdo também. A gente pode estar gravando e contando num outro vídeo melhor pra vocês. E vai ser essa máquina que nós vamos aprender hoje, feita com caixa de sabão em pó, então não vamos jogar fora, não vamos desperdiçar e vamos estar reciclando para decorar um cantinho, ficar bem bonita. Vamos lá? Oncinhas, vamos então começar nossa máquina de costura feita com caixa de sabão em pó. Eu vou mostrar um pouquinho dos materiais. Primeiro você vai precisar do molde. O molde vai estar disponível para todos que fazem parte do meu grupo fechado no Facebook. Então, se você ainda não faz parte, acesse aqui o link que vai estar na descrição do vídeo. Pede para entrar no grupo para você ter acesso a esse molde e alguns outros que a gente tem lá também. Vocês vão precisar de cola branca mesmo, daquela escolar. Separem um pincel também para estar aplicando. Vocês vão precisar também ou de algum retalho de acetato, daquele plástico de encadernação, um papelzinho mais durinho pra gente estar tampando algumas partes da nossa máquina, umas aberturas, alguns lugares, ou retalho de papelão, tá bom? Vocês vão precisar também dos tecidos. Eu escolhi esse daqui para ser a parte principal, vamos dizer assim, da máquina. Esse daqui eu escolhi para ser a parte do volante. E esse daqui eu escolhi para ser a parte que vai ficar um tecidinho lá, como se ela estivesse costurando. Então eu separei esses 3 tecidos. Vocês vão separar aí na casa de vocês também, 3 combinações. Eu também separei alguns botões e coisinhas pra gente tá decorando. Então eu separei esse botão, ele é um botão forrado com tecido, eu já forrei e deixei certinho. Esse maior eu vou colar no volante. Esses 3 aqui eu separei pra gente tá colando como se fossem os botões da máquina de costura. Fiz uma florzinha de feltro. Separei aqui também algumas folhas pra gente tá colando aqui na florzinha. Vocês vão precisar também de um pedacinho de renda, pra gente estar franzindo e decorando também. Mas a parte de decoração também vai à parte, se vocês quiserem estar intentando outra coisa, pode ficar à vontade. Vai bem da criatividade de cada um. E o mais importante, vocês vão precisar de uma caixa de sabão em pó. Pode ser a caixa que vocês tiverem, se tiver maior, menor, enfim, vocês vão estar usando ela. Guarda sua caixa, não joga fora não, pra gente transformar ela numa coisa linda. Então, vocês vão pegar o molde vai dar certinho para essa caixa. A medida da caixa que eu tô usando aqui vai estar lá também no nosso projeto, né? Então, se a sua caixa for maior, é só você ampliar esse molde que vai estar lá, o projeto, ou se não, se for menor, você vai diminuir, tá bom? Vai reduzir ela. Então, vamos começar?
Primeiro, eu vou colocar o meu molde bem centralizado aqui sobre a caixa de sabão em pó. E eu vou pegar uma caneta normal e riscar bem a parte do meio do contorno dessa máquina de costura, tá bom? Então, vou colocar aqui. E eu vou riscar. Lembrando, pessoal, que o seu molde tem que estar certinho do tamanho da caixa. Se a sua caixa for maior, é só ampliar, ou se ela for menor, é só reduzir, tá bom? Feito isso, agora a gente vai virar a caixa e a gente vai espelhar o outro lado do molde, tá? Vai ficar desse jeito, a parte da frente aqui, certinho com a parte da frente deste outro lado. Aí a gente vai riscar da mesma maneira. Agora, para a parte da frente, é simples, vocês só vão juntar essas duas linhas que ficaram aqui, nessa lateral. Eu acho que eu vi um gatinho. Eu vi sim, eu vi um gatinho. Então, pessoal, vai ficar desse jeitinho, o contorno da máquina. Vocês podem estar também riscando essa parte de baixo da mesma maneira. Prontinho, pessoal, marcações feitas. Agora a gente só vai pegar o estilete e vocês podem estar cortando em volta desse risco todinho. Lateral e o outro lado. Prontinho, pessoal, olha aqui como que já tá ficando, desse jeito mesmo. Aqui é a abertura que a gente usa mesmo, né, no cotidiano, a caixa de sabão em pó. Essa parte aqui vai ser a parte que a gente vai estar colando o volante, então, se vocês não conseguirem tampar, não tem problema. A parte que vai ficar atrás aqui da nossa máquina de costura, nós vamos abrir também com o estilete, separar toda essa partezinha aqui. Vamos separar, descolar, né, do restante da caixa, tá bom? E agora, com a parte do acetato que a gente deixou separado, ou do papel mais durinho, papel de encadernação, capa de caderno, enfim, papelão, o que vocês tiverem, vocês vão separar agora. E vocês podem estar riscando o tamanho que estiver faltando da nossa máquina. Então, a gente vai precisar de um quadradinho, né? Ou um pedaço para tá forrando, né? Esse pedaço interno da máquina. Então, a gente vai fazer, riscar, né? Essa parte aqui, depois a lateral aqui de cima. Depois, a gente vai estar fazendo nesta parte aqui de dentro, esse quadradinho. E vamos estar pegando outro pedaço para fechar aqui e essa lateral. Tá bom?
Prontinho, pessoal. Eu já deixei separado aqui as partes que eu vou precisar. Eu tô trabalhando, né, com esse papel de encadernação mesmo, porque eu acabei usando todo o papelão que eu tinha aqui com alguns outros projetos aqui do canal, então eu tô trabalhando com este mesmo. E agora a gente vai começar a forrar essa parte aqui, que é a principal, com o tecido que vocês escolheram, né, para ser o corpo, vamos dizer assim, da nossa maquininha de costura. Então, vocês vão estar abrindo o tecido. E a gente vai passar a cola por toda a caixinha. Vou pegar aqui o meu tecido e eu vou estar posicionando sobre a caixinha. Lembrando, pessoal, da gente estar deixando mais ou menos o espaço, né, a quantidade de tecido necessário para fazer a voltinha, né, que a gente precisa aqui na caixinha. A gente vai estar alisando aqui. Lembrem de passar bem a mão para não formar bolha, tá bom? Se vocês tiverem aquela plaquinha de cartonagem também é ótima. E vocês vão estar precisando deixar, olha, espaço suficiente para tombar esse tecido e pra gente estar fazendo a viradinha aqui, tá bom? Em todos os cantos. Agora, sobrando todo esse espaço, a gente vai levantar, passar a cola nesta lateral, puxar bem, sem fazer bolha, igual a gente fez aqui na parte da frente, e fazer a mesma coisa para todos os cantos, todos os lados. A lateral que tiver sobra, né, por conta da dobra, né, das duas partes, a gente vai precisar estar passando a cola, e na hora de tombar, vocês vão fazer um triângulo aqui, ó, dobrar ele para um canto e deixar ele certinho, ó, formando o cantinho da caixa, ó. Isso fica desta maneira. E aqui também, vocês vão estar dobrando aqui e deixando as duas viradas para o mesmo lado, tá bom? Bem certinho. Desse jeito. Eu vou colar toda a minha lateral e eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. O pulo da onça é se vocês estiverem trabalhando com um tecido claro, vocês estarem primeiro pintando essa caixinha, né? Essa caixa de sabão em pó primeiro, com uma tinta branca mesmo, pra não marcar com o seu tecido, porque como a caixinha ela já vem toda com cor, né? Marcada, pra não passar isso pro tecido claro, tá bom? Prontinho, pessoal. Olha, o acabamento das laterais já está prontinho. Agora, a gente vai separar essa parte aqui que ficou. A gente vai separar, lembrando de cortar no meio para sobrar tecido nos cantos, pra gente estar virando esse tecido e dando acabamento, tá? Pra ficar bem bonito.
Então, a gente corta aqui no meio. A gente tá virando assim o tecido, olha. Vai ficar bem bonito. Pessoal, olha que linda que ela já está ficando, tomando forma, tá bom? Ela já está com acabamento aqui, nos cantinhos. Por enquanto, a gente vai manter as fitas até ela colar bem, tá? E a parte interna. Agora, a gente vai forrar aquelas partes que eu falei pra vocês cortarem, que vai ser o encaixe do meio, né? Da parte interna da máquina. E vocês vão colar também essa outra parte. Este daqui vai ser a mesma coisa, a gente vai passar a cola por toda a parte da máquina de costura. Vamos estar passando o tecido, alisando bem, lembrando de deixar margem para todo canto, todo o contorno da nossa máquina de costura, do mesmo jeitinho que nós fizemos com a parte principal. Aí a gente vai estar virando e colando do mesmo jeito. E essas partes aqui também, vocês vão estar colando e virando todas elas, tá bom? Colar aqui. Olha quem tá aqui, pessoal. Fazendo companhia. Hadouken! Tatsumaki Senpuki! Ya! Vamos agora reservar essa parte. Já está com acabamento. Deixar aqui junto com a outra que já está forrada. E agora a gente vai forrar as outras partes, esses cantinhos internos da nossa máquina de costura com o mesmo tecido que vocês escolheram para o corpo. Pessoal, agora com todas as partes prontas, eu vou pegar aqui um saquinho, pegar uma areia. Vocês podem estar pegando areia que vocês acham dessas de construção, algumas pedrinhas, pode ser o que vocês tiverem. Eu vou usar essa areinha de aquário. Ela serve pra gente dar uma sustentação aqui nessa parte de baixo da máquina. A gente vai estar colocando ela aqui. Não com a função de ser um peso de porta, porque ela não vai ficar tão pesada, mas ela vai ficar pesadinha o suficiente para não bater um vento e ela acabar caindo, tá bom? Então, a gente vai encher aqui um saquinho.
Deixe nos comentários as peças que você gostaria de aprender para trazermos conteúdo aqui para o canal. E compartilhe com a sua amiga que gosta de costura. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos estar posicionando as outras partes da máquina e colando da mesma maneira para fechar toda a parte interna. Agora sua máquina já vai estar play, fechadinha de todos os lados, inclusive a parte interna vai estar certinha. Se você está gostando desse vídeo, se você está gostando do nosso conteúdo, deixe seu comentário, fale de que cidade, que país você está nos assistindo, pra gente te mandar um beijo no final do vídeo. E deixe seu comentário também com sugestões de outras peças que a gente pode estar trazendo aqui pro canal. Agora, eu vou deixar a minha maquininha secar bem, vocês também vão esperar um pouquinho, deixar ela colar, para depois a gente estar removendo toda essa fita crepe, tá bom? E a gente tá decorando, finalizando nossa máquina. Vamos preparar a parte do volante. Eu peguei aqui o meu molde, pegar o tecido que eu quero. Pessoal, após riscar em volta do molde, vocês vão cortar com uma margem de costura pra gente fechar como se fosse um fuxico. E eu até separei um outro pedacinho do papelzinho que eu tô usando. Vocês podem fazer com papelão também. Quando vocês forem puxar esse fuxico, por isso que precisa ter essa sobra de tecido em volta, vocês vão deixar ele aqui dentro, pra ele ficar mais firme, tá bom? Ficar desse jeito, a gente pode estar reservando ele, reservar também as outras partes que a gente vai usar. Esse botãozinho eu vou colocar sobre ele, a florzinha, os botões. E eu vou separar também um pedaço de renda. Vocês podem estar usando do tamanho, da largura que vocês quiserem, da cor também, varia de acordo com o que vocês tiverem em casa. Vocês vão franzir, cortar aqui um pedaço, bem no olhômetro mesmo, o tamanho que você quiser. Vocês vão franzir a renda toda e quando chegar no final, vocês vão juntar essas duas pontas para formar tipo um colarzinho de renda e a gente vai estar colando a florzinha em cima, pra dar um detalhe, um charme na maquininha de costura, pra estar decorando, tá bom? Agora eu separei essa cinhaninha, de preferência vocês vão estar pegando da cor do tecido que vocês estão trabalhando, pra ela não ficar tão aparente, eu acho que fica mais bonito. Vocês vão pegar ela e vocês vão estar colando ela, pode ser com cola quente ou com cola branca, o que vocês tiverem, com cola quente é mais rápido, né? Vocês vão estar colando aqui toda a voltinha da emenda que a gente fez na nossa máquina, tá bom? Sim, pessoal, já colei aqui toda a minha cinhaninha em volta da máquina, dos dois lados, tá bom? Cortei aqui também o tecido que eu vou querer que fique sobre a máquina aqui, como se ela estivesse costurando. Cortei com a tesoura de picotar toda a volta, não fiz bainha nenhuma, só cortei com a tesoura. Ficou bem legal, vou colar aqui. Tá colocando um pinguinho de cola quente.
parte do volante, eu coloquei aqui um pouquinho de plumante para ele ficar um pouquinho mais fofinho, principalmente o meu, que ficou bem fininho por conta que eu não tô trabalhando com o papelão, né? Então, eu coloquei o plumante aqui. Ó, dá até pra ver que o meu é transparente. A gente vai colocar cola quente nesta parte e já posicionar aqui na máquina. Vou colar aqui também o botãozinho, botão forrado. Alguns momentos depois... Pessoal, vou colar agora a minha renda. Colocar aqui as florzinhas. E eu vou colar os botões. Pessoal, olha que fofura que ela ficou. Colei os botões, as flores. Colei também 2 palitinhos, palito de dente mesmo. Colei ele com a cola quente, fiz um buraquinho. Coloquei um aqui em cima também, pra gente tá colocando o retrós. Eu usei esse retrós aqui que veio numa máquina que eu tinha, uma máquina de criança pequenininha que eu tinha. Coloquei aqui nela. E vocês podem estar pintando, se vocês quiserem, acharem que tem necessidade, pintando essa agulha de prata, né? Mas pra parecer mais cor da agulha mesmo, nossa. Ou vocês podem deixar assim, que já ficou bem fofa. Pessoal, e assim finalizamos a nossa máquina de costura. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da nossa proposta do lixo ao luxo, feita com uma caixa de sabão que nós iríamos descartar. E agora ela pode decorar o nosso cantinho, nosso ateliê, e vai ficar bem bonitinho em todo lugar que você colocar. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal se você é novo por aqui e ative o sininho para você receber todas as nossas notificações e os nossos vídeos. Fique ligadinho aqui no nosso canal, porque nós iremos trazer bastante conteúdo para vocês com esse estilo do lixo ao luxo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back?